Uma introdução ao livro de Oséias. Oséias serviu como profeta para o reino de 10 tribos de Israel, e suas profecias foram dirigidas principalmente a essa nação. Miqueias e Isaías, que viveram na mesma época que Oséias, serviram como profetas para o reino de Judá ao sul. Oséias começou a servir como profeta por volta de 804 a.C., durante o reinado do rei Jeroboão II. A designação de Oséias como profeta durou cerca de 60 anos, até pouco depois de 745 a.C., quando ele terminou de escrever seu livro. Oséias serviu como profeta durante uma grande crise política. 4 reis de Israel foram assassinados nesse período. O livro de Oséias tem 14 capítulos. Nos capítulos 1 a 3, o casamento de Oséias é usado para ilustrar a relação de Jeová com Israel. Jeová falou para Oséias se casar com uma mulher que mais tarde o trairia várias vezes. Oséias se casou com Gomer, que não foi fiel a ele. O casamento de Oséias ilustra o casamento de Jeová com a nação de Israel, por meio do pacto da lei mosaica. A traição de Gomer, esposa de Oséias, ilustra a traição de Israel contra Jeová, quando o povo de Israel começou a adorar deuses falsos e formou alianças com outras nações. O capítulo 3 mostra que Jeová pediu para Oséias aceitar sua esposa infiel de volta. Isso simboliza a disposição de Jeová de perdoar os israelitas que se arrependessem de sua idolatria e obedecessem a Jeová. Oséias predisse que Israel ia buscar a Jeová e a Davi. Essa profecia teve um cumprimento maior depois que Jesus se tornou rei. Você sabia? As 10 tribos de Israel que ficavam ao norte às vezes são chamadas de Efraim e Samaria. Efraim era a tribo principal do reino, e Samaria era a capital do reino. Nos capítulos 4 a 13, Jeová disse que ia julgar Efraim. Suas palavras se cumpriram quando a Assíria destruiu a nação de Israel e sua capital, Samaria. No capítulo 14, encontramos um amoroso convite para que Israel voltasse para Jeová, que afirma que perdoaria seu povo. Ao estudar o livro de Oséias, você vai ver que Jeová exige uma adoração sem hipocrisia, que ele perdoa quem se arrepende de seus erros e que é leal à sua promessa de trazer um rei por meio da linhagem de Davi.